Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje eu tô aqui pra gente falar de um assunto um pouquinho polêmico e um pouco complicado. Afinal, por que coisas ruins acontecem? Para resumir, eu escolhi duas palavrinhas que são responsáveis por muitas alegrias na nossa vida, por realizações, por coisas maravilhosas, mas também são as responsáveis por muita desgraça. Essas duas palavras são livre-arbítrio. O livre-arbítrio nos faz fazer escolhas, porque nós queremos, nós somos livres para isso, que às vezes trazem consequências complicadas para a nossa vida. Quando Deus nos criou, Ele nos criou puros, seres bonitos, sem maldade, sem pecado, e nos criou para a vida, porque a morte não foi Deus quem criou, né? Ele trouxe a gente para a vida, para viver e ser feliz. Porém, usando desse livre-arbítrio, nós traímos a confiança de Deus logo após a criação. Uma coisa que eu quero que vocês entendam, para a gente poder se localizar no assunto, quando eu falo nós, eu digo nós, humanidade, porque Adão e Eva representam a humanidade, nos representam. Então, quando falo de Adão e Eva, falo de nós, humanidade. Quando falo de nós, humanidade, falo de Adão e Eva, que foram os primeiros, que foram a criação pura do Senhor. Então, quando Deus nos criou, logo após a criação, nós fomos tentados pelo inimigo. Ele veio até Adão e Eva, fez a proposta de que se eles comessem do fruto proibido, ou seja, desobedecessem à lei de Deus, à ordem de Deus para não comer o fruto, nós passaríamos a ter o conhecimento do bem e do mal, teríamos o conhecimento que Deus tinha. Então, na nossa ignorância, na nossa soberba, na nossa busca por ser melhores, acabamos errando, acabamos fazendo o quê? Escolhendo trair a Deus. Quando nós traímos a Deus, o inimigo, né, tomou conta. Aí ele trouxe o quê? Um presentinho de grego para nós, que é o quê? Que é a morte. Então, o responsável pela morte é o pecado. Não podemos culpar a Deus pela morte e nem pelas coisas ruins que acontecem. Fica difícil imaginar um Deus misericordioso, bondoso, que criasse a morte, que nos deixasse, nos trouxesse para cá para sofrer, para penar, para ficar sem emprego, para passar fome, para ficar doente e para morrer. Então, isso não existe, não foi Deus que criou assim. Foi culpa do nosso pecado que nós recebemos esse castigo, esse presente, tá? Então, o que acontece? A partir daquele dia, nós somos condenados à morte e, como nós sabemos, todos nós vamos experimentar a morte um dia. Uns mais cedo, outros mais tarde, alguns ainda crianças, outros bem idosos, por acidente, por morte natural, por doença. Mas uma coisa que nós sabemos é que a morte vai chegar para todo mundo. Isso não se tem dúvidas. Então, nós temos que entender que Deus não quer que nós morramos. Não, Ele quer para nós alegria, Ele quer para nós bênção, Ele quer para nós vida. E a maior prova disso foi que Ele enviou o seu Filho, o único Filho, né? Filho unigênito, Jesus Cristo, se encarnou como homem, veio até nós e morreu pelos nossos pecados. Então, quando Jesus morreu, a imagem talvez da cruz de Jesus Cristo te traga a ideia de morte, de perca, ou seja, Jesus veio e nós matamos ele pelo nosso livre-arbítrio, inclusive, né? Então, você pode pensar assim, que isso é como uma derrota, mas não. Quando Jesus morre e ele, 3 dias depois, ressuscita, nós entendemos que Deus venceu a morte. Mostrou para o inimigo que mesmo que nós morramos, por escolha nossa, que foi uma escolha do ser humano, nós vamos morrer, não tem jeito, nós ressuscitaremos. Então, ressurgiremos. E nós participaremos de uma bênção maravilhosa, que é uma vida depois dessa,
de bondade, de alegria, sem tristeza, sem morte, sem rancor. Então vai ser uma vida plena que vai vir depois dessa. Então é isso que precisamos entender. O que a gente passa, coisas ruins, é tudo consequência dos nossos pecados. Não porque uma pessoa que tem uma doença grave, por exemplo, o câncer, ela está tendo essa doença porque ela pecou mais. Não. Ela está tendo essa doença porque nós, seres humanos, todos somos pecadores. Também temos que entender que às vezes a gente fala assim, nosso país está passando por um momento tão difícil, com greves, as pessoas estão desempregadas. Como que Deus permite uma coisa assim? Não é que Deus permite. Aqueles governantes que nós colocamos lá por nossa própria escolha, eles escolheram lá também roubar. E quando eles roubam, os cofres públicos ficam defasados, ficam sem dinheiro e nós ficamos desempregados, porque os empresários não têm mais dinheiro, porque ninguém mais tem dinheiro, porque tá só pagando impostos e gastando e o dinheiro não tá retornando pra gente. Então, isso não é consequência do que Deus decidiu. Deus disse, você vai ficar desempregado. Você tá vivendo a consequência de mais um erro, mais um pecado do ser humano. Então, nós precisamos entender isso. Que não é culpa de Deus. Por Deus, a gente estaria todo mundo feliz, todo mundo alegre, todo mundo trabalhando, casamento dando certo, relacionamento no geral, amizade, estava tudo lindo. Porém, nós temos livre-arbítrio, ele nos criou com esse livre-arbítrio e fazemos escolha errada. Fizemos lá no início, logo após a criação, e continuamos fazendo pecado até hoje, errando até hoje, e não estamos querendo assumir a nossa culpa. Então fica muito mais fácil botar a culpa em Deus do que assumir o seu próprio erro, né? Então, deixamos de colocar a culpa nesse Deus maravilhoso, misericordioso, que enviou o Filho dele para nos resgatar e começamos a assumir a nossa própria culpa como seres humanos, né? Como criação de Deus que foi corrompida. Então nós temos que aceitar isso, infelizmente, mas com a alegria de sabermos que após essa vida teremos uma outra plena e alegre. E nessa sabemos que podemos contar com um Deus misericordioso, de amor, que pode fazer milagres na nossa vida e nos tirar de buracos que às vezes a gente acha que nunca vai sair. Então vamos ter paciência, vamos orar, vamos pedir para Deus nos guiar nas nossas decisões, para que essas decisões não venham a ter consequências nas nossas vidas. E parar de botar a culpa em Deus pelas consequências dos atos dos seres humanos. Vamos orar sempre para que Deus esteja conosco. Pai eterno de misericórdia, que eu possa, Senhor, estar próximo de Ti e orando sempre para que o Senhor me oriente nas minhas decisões, para, Senhor, que as minhas decisões não venham afetar a minha vida de forma negativa e também afetar a vida de terceiros, de pessoas que estão ao meu redor. Que eu possa, Senhor, crer e confiar em Ti e suportar as provações, entendendo que são consequências do meu pecado e do pecado da humanidade. Pai, tende misericórdia de nós, dai-nos força, Senhor, para viver essa vida e nos aumente a fé e a esperança para que um dia nós possamos estar junto a Ti, Senhor, diante do Teu trono, para Te adorar e para Te louvar, junto com os anjos, eternamente, vida plena e vida feliz. Obrigada. Quero agradecer, gente, o carinho de vocês que estão compartilhando esse vídeo, passando para frente. Eu não tenho intuito nenhum de me promover, pelo contrário, quero levar a palavra de Deus e aos pouquinhos, adquirindo mais conhecimento, eu vou passando mais informação para a gente trabalhar junto essas coisas, para que nós possamos cada dia nos aproximar mais de Deus. Muito obrigada, um beijo enorme para vocês, até o próximo vídeo.